Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Pensar Muda Tudo, o podcast que é da Mandacaru, que tem a ousadia de falar sobre diversos temas ligados ao mundo profissional, às organizações, às culturas, às lideranças. Eu sou a Felete, fundadora da Mandacaru, e tenho aqui hoje o privilégio, a alegria, assim, olha, a gente não é todo dia, não é toda hora, mas tem horas que a gente consegue, e a gente está aqui simplesmente com a Luíta, a apresentadora oficial do Shark Tank Brasil. Luíta, seja muito, mas muito bem-vinda e fique muito à vontade em derramar aqui sua história para que as pessoas possam conhecê-la para além dessa sensação. Eu conheço ela, eu a vejo, mas você é muito mais do que está apresentando ali na TV. Quem é você? Obrigada, Fê. Obrigada por essa introdução maravilhosa. Obrigada por esse convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com você. Venho acompanhando o podcast e gosto muito do seu trabalho. Obrigada mesmo. Obrigada. Bom, gente, muito prazer. Eu sou a Luíta, para quem nunca me viu por aí. Mas eu, como a Fê falou, sou apresentadora do Shark Tank Brasil. E minha carreira começou há uns 16, 17 anos na televisão. Eu sou formada em rádio e televisão, então comunicadora raiz. E desde o começo da minha formação eu trabalhei no audiovisual, né, de formas diferentes. Então, eu comecei nos bastidores. Comecei como produtora primeiro, trabalhei na Editora Abril. E depois eu fui para a TV como roteirista. Então, eu sempre fui muito ligada nessa parte de escrita, principalmente, né? E, ao mesmo tempo, desde muito nova, estudei teatro, fui formada como atriz. Então, tinha esse pezinho de querer estar na frente das câmeras, né? E aí, comecei a me colocar mais, assim, na faculdade. Saí como roteirista e produtora, mas já focando que em algum momento eu ia fazer essa transição. E aí, a oportunidade disso veio quando eu fui para a MTV, que foi meu primeiro trabalho na frente das câmeras. E aí, fiquei na MTV por 2 anos, depois fui pra Band, apresentava um programa diário de gastronomia, que não tem nada a ver com o que eu fazia na MTV, que era música, né? E era muito bom, porque nessa época, eu acho que ainda não sabia qual era o meu assunto, né? Qual era a mensagem. O meu nicho. Mas eu queria comunicar. Então, foi incrível porque eu pude estar em vários ambientes, falar de vários assuntos, né? Como uma geminiana raiz que eu sou. Também! Sério? Por isso! Que dia você é? 22 de maio. Maravilhosa, eu sou 7 de junho. Então, você sabe como é que é, né? A gente é curiosa, interessada, gosta de estar em vários ambientes diferentes. E falar pra gente, até de graça a gente fala. Exato, é Por que não pagando? Exatamente. Então, resolvi usar essa vontade, essa habilidade para ganhar meus dinheiros. E aí, depois disso, eu comecei a trabalhar no corporativo, né? Quando eu já estava há algum tempo na TV, começaram a me chamar como mestre de cerimônias para alguns eventos corporativos, que é uma coisa que eu faço bastante hoje. Então, às vezes, a pessoa fala, apresentadora do quê? Do Shark Tank? Shark Tank você grava uma vez por ano? O que você faz no resto do ano, né? Nada, gente. Eu fico na praia, Exato. eu vivo de luz. Eu vivo de luz. Ganho fortunas. E com meus bons drinks na mão, né? Não, eu trabalho pra caramba, né? Apresento em vários formatos, faço vídeos institucionais, faço conteúdo para empresas. E aí também atuo nas redes sociais, produzindo conteúdo. E aí, comecei a empreender durante a pandemia. Abri a minha empresa. A segunda pessoa que passa por nós recentemente que fala, na pandemia comecei a empreender. Porque a gente, especialmente quem trabalha com comunicação, né? Eu acho que teve uma mudança muito grande na forma da gente se comunicar durante a pandemia. E isso abriu oportunidades, né? E no meu caso, foi uma oportunidade de parar e olhar para a comunicação não só de uma maneira como um veículo de informação, mas sim como uma ferramenta necessária para o nosso autoconhecimento e qualidade de vida. E para aquele momento, para o ser humano não sucumbir. Exato. E se adaptar, né? Porque as pessoas tiveram que adaptar suas comunicações de venda para o online, né? Essa digitalização foi forçada para muita gente, né? E aí a comunicação ficou muito em evidência, eu acho, durante a pandemia. E aí eu vi uma oportunidade de abrir a minha empresa, que é a Ayla Comunicação. E desde então eu venho trabalhando. A Ayla já mudou de formato muitas vezes e hoje ela é uma empresa que presta serviços de mentoria de oratória e comunicação e dá palestras sobre comunicação muito, muito,
muito para o corporativo, então, para alinhar culturas de empresas. Já quero fazer um curso com vocês. Já. Você nem precisa, né? Por favor. Não, pelo contrário. Sabe o que eu acho interessante, Luíta? Todo mundo precisa aperfeiçoar a sua oratória, porque o público muda, a escuta muda, as pessoas são mais exigentes cada vez mais, e com essa questão do IA, as pessoas estão precisando aprender a pensar de forma diferente. Quando você faz um curso de oratória, e como você fez o teatro, te expõe e te exige se comunicar com o corpo todo. E hoje, como nós estamos trabalhando no modelo home office, exigindo somente essa parte do corpo, e muitas vezes com a tela fechada. As pessoas não querem mais ligar as telas para conversar, então as pessoas não estão vendo pessoas. E isso tem interferido na comunicação não verbal de uma forma muito agressiva. E quando uma empresa, e aí eu já falando de cultura, a essência dela é se comunicar, independente de ser uma empresa de comunicação, como o caso que você está trabalhando, e já trabalhou por várias, mas a comunicação está presente em todos os segmentos. Se a empresa não sabe se comunicar, a cultura dela vai ser uma cultura doente. Com certeza. E quem é que comunica? O ser humano. Então, eu recomendo a todas as pessoas que fazem mentoria comigo, façam um curso de oratória. Já podemos lançar um código promocional aqui com a Luíta. Pode mesmo, viu? Com certeza, eu concordo muito com o que você falou, Fê. E essa foi a dor que eu percebi, né? Eu percebi que as pessoas, elas são a empresa, né? Elas são o negócio delas. Então, no início, eu pegava muitos pequenos empreendedores, assim, que não estavam conseguindo colocar o seu projeto no papel, que não estavam conseguindo realizar os seus sonhos, né? E a comunicação tem esse poder de realização, né? E aí, migrei um pouco agora. Hoje eu tenho atendido mais ou empresas ou pessoas que querem melhorar a sua comunicação não verbal e verbal, né? Então, esse tem sido o meu foco hoje. E as palestras, muitas são para a equipe de vendas, muitas são para equipes femininas, né? Porque muito a mulher legal. tem esse outro desafio de se colocar também, que é um pouco diferente, por conta do nosso contexto histórico. Então, eu tenho ido por esse caminho. E, paralelo a isso, sou apresentadora do Shark Tank Brasil desde 2021. Né? Que foi muito engraçado, porque quando eu comecei a empreender, surgiu essa oportunidade de apresentar um reality show de empreendedorismo. Olha como as coisas se encontram. E eu acho que uma coisa que eu digo para todo mundo, ontem eu participei de uma entrevista e perguntaram para mim como é que eu cheguei a ser palestrante. Eu falei, eu estava decidida a dizer um sim para qualquer coisa que surgisse na minha frente, porque eu não queria mais fazer o que eu estava fazendo. Legal. Então, o sim já estava comigo. O que ia surgir, eu não sei. E eu sempre disse sim para as oportunidades numa fase da minha vida. Existem fases que você vai começar a dizer nãos. Mas eu acredito que as pessoas começam a dizer nãos muito cedos. E, eu não vou nisso, eu não gosto disso, eu não sou bom nisso. Testa, experimenta, vê o que aquele caminho vai te levar para um outro caminho. Acho que todos os caminhos te levaram para esse hoje. Você faria alguma coisa diferente do que você começaria de uma forma diferente se fosse começar hoje? Fê, eu acho que eu sou a pessoa do sim também, né? Eu sempre fui muito mais do sim e acho que o meu erro de timing foi aprender a hora de começar a falar não. Que é muito recente pra mim. Calma também, a gente demora mesmo. É porque você falou, né? Muita gente começa a dar não muito cedo. E eu vejo isso. E eu acho que um dos motivos de eu ter conquistado as coisas que eu conquistei foi por ter falado muito sims. Mas daí chega um ponto que tanto sim começa a te, né, soterrar. Teve um líder que me disse assim, se você vai dizendo sim, 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 uma hora vira obrigação. Não é mais gentileza. Exato. E também é uma coisa de você não achar que pode dizer o não, né? De que você vai perder essa oportunidade, mas uma oportunidade sempre me abriu tantas outras. E foi sempre assim que eu me movimentei. Então, vou fechar essa porta e aí... Vou perder esse negócio, vou perder esse cliente. Eu tive muito esse medo durante a pandemia, fui dizendo sim, sim, sim. E eu sempre recomendo aqui o livro Essencialismo, ele fala justamente isso. Os nãos vão te dar respeito e você vai perder, sim, boas oportunidades, mas vão surgir sempre coisas melhores. Sim. Você trabalhou sempre em empresas de mídia, de alguma maneira mídia offline. Então, nós somos da época da revista, não sei se vocês sabem, era um objeto que a gente abria com folhas, onde tinha uma imagem. Eu sou apaixonada por revista. Livro até físico, hoje. revista. Cheiro. Ver expedição. Eu ficava vendo a expedição da sua empresa.
para poder chamar para fazer entrevista na minha. Aham. Tá? Era que assim que eu legal. contratava. Sim. Deixa eu ver quem tá fazendo. Ou daqui, tá ali, papapá. É. Então, você trabalhou em várias empresas de Sim. mídia, TV. Elas são diferentes uma da outra? São culturas diferentes? Ou há uma cultura de empresas de mídias que sobrepõem e fica uma coisa só? Fê, eu costumo pensar a minha carreira como um laboratório de comunicação. Porque eu acho que, de fato, eu já trabalhei talvez em todos os meios possíveis de comunicação, assim, né? No meio físico, no rádio, na TV, TV por assinatura, na internet. Então, acho que eu conheço um pouquinho de cada um desses dentro do que o audiovisual se propõe a fazer. Publicidade, né, que também é outra coisa. E eu acho que cada um tem um universo próprio. Assim, eu vejo que cada cultura é muito diferente uma da outra. Assim, tem um fio condutor, que é a comunicação. Sim. Mas a maneira de abordar esse assunto e a maneira de se relacionar com esse objetivo é totalmente diferente. E as pessoas que estão lá também percebem isso ou acabam sendo atraídas como imã? Porque eu via, tudo bem, acho que hoje a gente pode falar, a gente não está falando nem mal nem bem nenhuma das empresas, mas eu via uma diferença do jornalismo da editora Abril e eu via uma diferença do jornalismo da editora Globo. Claro. Então eu via uma diferença de cobrir a Veja e uma diferença de cobrir a Época, que na época eram concorrentes. Você acha que as pessoas chegam de um jeito e já se adaptam a essa linguagem, essa cultura, ou de fato as pessoas possuem atributos que dá esse match cultural? Olha, boa pergunta. Eu acho que isso, para todos esses meios, tem a ver com uma certa atração da pessoa por aquela maneira de acontecer. Eu lembro de pensar, assim, na Editora Abril a gente tinha muitas redações, né? Então, eu descia para tomar café, eu olhava e falava, certeza que essa daqui, ela é da Elle. Certeza que essa daqui é da Veja. Porque as pessoas tinham cara de Elle e Veja. Verdade. Isso é muito verdade. O pessoal da Época Sport, da Globo Esporte e o pessoal da Globo Rural. Era totalmente diferente, no mesmo espaço físico. Sim, o jeito de se vestir, o jeito de se porque colocar. Porque é o assunto, a linguagem com que elas falam. Exato. Então, eu acho que os meios são assim também. A gente olha e fala assim, nossa... eu gosto muito de trocar com os técnicos, né? Então, gente, técnico de TV... ele é totalmente diferente de um técnico de uma produtora. Olha, de uma rádio mais ainda. E de uma rádio, né? Então, é muito engraçado, assim. A faixa etária muda. Não sei, eu acho que o repertório da pessoa é diferente. Eu fico vendo assim. Eu lembro que quando eu estava na editora, eu entrei em 2008 e saí em 2013. E estava naquela crise do digital, acabar o offline e ir para o digital. E hoje você vê um programa de rádio, está no YouTube, ele também está no Instagram, ele está na hora do comercial, ele está fazendo um stories. Há agora também um cross-selling muito forte e exige desse profissional ser, uma palavra que foi dito num episódio aqui, ser híbrida a todo momento. Antes não exigia disso. Eu escolhi trabalhar numa revista porque eu não queria jamais aparecer. Essa era a escolha. E de repente você tem que fotografar, você tem que pensar em câmera. Às vezes, a pandemia, você deve ter feito programas sozinhas em casa. Sim, super. Como é hoje esse profissional multifacetado? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente vive hoje, não só na comunicação e no audiovisual, mas em todas as profissões, né? Acho que de vocês é muito Quase mais. que todo mundo teve que ser híbrido hoje em dia, né? Os meus médicos são influenciadores hoje, né? Você escolhe um médico hoje... Muita gente escolhe pelo perfil dele no Instagram, né? Sim, então escolhemos políticos, né? Justamente. Então, eu acho que é um desafio essa questão de ser híbrido para todos. Dentro do audiovisual, eu acho que foi uma adaptação, mas que ela é mais lateral, entende? Eu acho que você já faz aquilo. Você só tem que entender que mudou um pouquinho o meio. Mas doeu. Não, com certeza. Para quem não é do artístico, eu imagino que deva doer muito, né? Por exemplo, do rádio, né? Você usar a imagem. São outras preocupações. A gente tem que se adaptar. Porque você gostava tanto daquela voz e, de repente, do nada, você olhou aquele rosto e você não via esse rosto conectado a essa voz. Acho que até
o ouvinte estranhou bastante também, Sim. né? Porque, de repente, a pessoa estava lá, ia de chinelo, bermuda, não tinha que se preocupar com a imagem, somente em cuidar das suas cordas vocais, em fazer cursos de fonoaudiologia e só. Sim. De repente, ele tinha que pensar na forma da maquiagem, e teve que exigiu muito mais. Exige muito mais. E eu lembro quando eu trabalhei na Rádio Disney, né? E na Rádio Disney eu fazia direção e assistência dos locutores. E os locutores, eu adorava a Ju, que ela fazia a locução com bob no cabelo. Imagina. ela aproveitava o momento de trabalho dela para fazer o cabelo. Então ela botava lá o bob, não sei o quê, aí ficava no intervalo, ela pegava fazia um alicate, fazia uma unhinha, e a gente ficava trocando. Isso jamais será possível agora. Acabou, né? Acabou. Eu fico pensando, então, como é que ela tá sua trabalhando amiga hoje? Tá chateada. E ela é uma super influenciadora, tem um perfil ótimo no Instagram. Nossa, eu quero conhecer. É, a Ju Molino, ela é da Rádio Mix. E hoje ela faz muito conteúdo. Ela deixa o celular dela lá enquanto ela tá no ar. Então, com certeza, pra ela, mudou bastante também, né? Esse esquema. Eu acho que é adaptação, né? A gente tem que se adaptar o tempo inteiro. A vida é isso. E resistir vai doer mais ainda. Ah, sim. Acho que eu falei assim, aceita que dói menos. Total. Porque doer vai doer. Sim. Agora, quando a gente fala de TV... Nós temos 4 dimensões dentro da TV. Você pode acrescentar se você falar, Fê, você esqueceu de falar de uma. Eu tenho o público, as pessoas que estão na frente da TV como você, e eu tenho as pessoas que estão trabalhando, que é o público técnico para você. Eu tenho um back-office, publicitários, financeiro, RH, área de TI, que também está acontecendo, então já pensei em 3. Eu tenho um público publicitário, porque, na verdade, existem várias fontes de recebimento, mas a principal ainda continua sendo a publicitária. E lembrei da 5ª, que é o telespectador, que também hoje vocês têm muito mais rapidez de saber o que está funcionando, o que não está funcionando. Antes demorava o dia seguinte para você receber um relatório de audiência. Hoje, uma postagem no Instagram pode já dar o seu diretor fala assim, olha, essa palavra não caiu bem, está na hora de dar uma subida nesse tom. Como é integrar todas essas vozes? A televisão, eu acho que é um grande exemplo de uma interdependência, né? De uma necessidade de fazer algo coletivo, né? A televisão não acontece se todos esses ecossistemas que você citou não estiverem fazendo o seu trabalho corretamente, de forma integrada, né? Então, um depende do outro 100%. E eu acho que, no meu caso, ter estudado rádio e televisão e ter sido da parte de produção me ajuda muito a ser uma apresentadora, né? Eu fico imaginando uma pessoa que cai de paraquedas numa televisão para apresentar alguma coisa sem nunca ter conhecido essa parte do backstage, como deve ser desafiador. Porque muitas decisões e escolhas no meu trabalho como apresentadora começam lá. E não só isso, eu facilito o trabalho ou prejudico o trabalho dessas pessoas a partir das minhas decisões. Acho que essa palavra que você disse, eu ia acrescentar, porque quando se pensa num trabalho de apresentação, de apresentadora ou de apresentador, parece que alguém simplesmente está narrando uma cena. Mas muitas vezes você tem que tangenciar uma crise que ninguém está assistindo. Ah, sim. Ali, a dupla que não está tendo um bom alinhamento, uma fala que acabou sendo um pouco mais pesada, você tem que trazer a leveza. Então, você é um grande trabalho de facilitadora, de mentoria ao vivo acontecendo. Ou estou errada? Tem isso. E eu acho que você também é a ponte entre essa pessoa que está assistindo, esse telespectador, espectador, e todo o resto que acontece. Você é o rosto, você é a imagem. Você é o telespectador que está dentro. Exato. Na verdade, mais ou menos, né? Porque pé lá e um pé aqui. Você, na verdade, é um canal, né? Você é por onde passa aquilo que vem de dentro, passa por você para chegar fora. Que desafio. Então, você tem que filtrar muitas coisas e você tem que escolher o que você comunica, né? Então, você toma decisões a todo momento. Toma decisões a todo momento. E alguma coisa que você fala pode gerar uma oportunidade comercial, por exemplo. Olha que legal. Ou fechar uma oportunidade comercial,
Então, Como já vimos, acho que há 2 anos, um podcast que teve uma fala, sim, onde, de repente, do nada, houve uma evasão de patrocinadores. Sim, isso é uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente tem roteiro, mas a gente também improvisa, né? Você também tá vivo ali para o negócio ser legal, né? Porque se você só segue um teleprompter, você é um robô, né? Aí... E hoje eu vejo tanto, eu e meu marido, a gente fica assistindo alguns jornais, eu adoro jornal, ele tá lendo. Não, essa é melhor, essa não lê, essa tá dando opinião, essa tá sendo autoral. Sim. O quão autoral quem está apresentando é permitido, e se a cultura vai determinar esse grau de autonomia, dessa sua autoridade no sentido de pensamento crítico. Muito pouco, Fê. Na televisão, o espaço para a sua opinião é muito pequeno, assim. Acho que por conta dessa responsabilidade e do peso que tem uma fala equivocada ou uma fala que possa gerar algum tipo de ruído, né? A televisão... Não a televisão que eu faço hoje, porque a TV que eu faço hoje é um canal fechado, é um impacto muito menor, a gente está com uma presença mais forte no digital, o controle é muito maior, é um programa que ele é feito, gravado, ele leva 3 meses para ser editado, pode refazer se precisar. Tem matrizes internacionais que precisam ser respeitadas. Exato. Também existe uma linha editorial que precisa ser... Tem uma base que precisa ser igual no mundo inteiro também. É levado muito a sério esse formato, né? Então, dentro do que eu faço, é muito mais um ambiente muito mais controlado. Quando a gente leva para uma TV aberta, né? Como eu tive a oportunidade de fazer na Band, aí você tem muito menos autonomia por esse medo de falar alguma coisa errada, por você ser essa representação, né? E pelo impacto que isso tem. Porque numa TV aberta, o impacto ele é gigante. Imediato. Ele é imediato. Quando ao vivo, então, nossa, muito. A gente teve até um caso que a gente comentou de uma pessoa que citou que tirou o DIU e que queria engravidar, e 7 dias depois foi desligada da TV. Né? É mesmo? Foi, recentemente foi ao vivo, acho que estava tão à vontade o programa. Nossa! Eu tirei o DIU e tudo mais, acho que tá na hora. 7 dias depois ela foi desligada. Nossa! Afirmar aqui que foi em função disso, não podemos dizer, mas naturalmente se cria-se uma as pessoas que assistem constroem também narrativas. Antes a TV tinha domínio da narrativa, porque não existia as redes sociais para que as pessoas comunicassem suas narrativas. Hoje, se o telespectador for mais rápido, ele cria uma narrativa. Total. E aí, com isso, eu acho que existe na TV uma cultura de medo, assim, né? Eu acho que existe uma hierarquia muito forte, né? É como se fosse uma grande empresa... É uma grande empresa. Antiga. Né? Eu acho a TV, ela ainda tem uma mentalidade 80, antiga. 70, tem. Existe o quem manda, o quem obedece. Você assistiu The Morning Show? Assisti. É isso! Bem isso. Quando eu assisti já 2 vezes The Morning Show, é uma série que está na Apple TV, que até traz um assunto que a gente vai trazer um pouco aqui, sobre a cultura do medo. Sim. E a cultura do assédio, a cultura... como fazer carreira dentro de uma TV, porque você contou pra gente como você fez a sua carreira. Então eu queria falar um pouco sobre isso. Hoje, quando se fala em TV, você começou há 16 anos atrás e ainda no offline. Hoje uma pessoa que ela começa no YouTube. Sim. Começa no Instagram, começa no TikTok. Então ela não sabe nem o que é o offline. Eu sempre disse que todo mundo que é jornalista ou rádio e TV tinha que passar por uma rádio. Eu acho que a rádio ensina agilidade, dinamismo, parte técnica. Mas hoje as pessoas não querem não dizer sim para algumas coisas e acabam reduzindo muito o seu campo de experiência. Como você vê hoje os profissionais que estão começando quando comparado à tua história de 16 anos e que querem estar no seu lugar? Nossa, Fê, assim, eu acho que um bom início de resposta para isso o curso que eu fiz não existe mais. Mackenzie tinha. Mackenzie tinha Rádio TV. Na faculdade que eu fiz, passou a ser Rádio TV e Internet, hoje não existe mais. Então, assim, eu acho que a internet deu uma boa bagunçada nesse meio,
né? Eu acho que as coisas se confundem muito. É a mesma coisa? Não. E o relato que eu mais tenho de amigos produtores é pessoas que estão acostumadas com a internet quando vão pra TV e não entregam. Não conseguem, não sabem, não entendem. Porque é diferente. As pessoas olham e falam, câmera, uma pessoa atrás, outra do lado falando o que eu tenho que fazer, e acham que é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa, é uma linguagem totalmente diferente, né? A técnica é diferente. A técnica de câmera é outra. A postura é outra, o tamanho é outro. O tempo é outro. O tempo que acho que é o maior detrator hoje é o tempo. O público é outro, né? Então, tudo é muito diferente. E eu acho que, eu pensando na minha carreira, né, como é que eu construí, e quando eu trabalhei SBT, quando eu trabalhei Band, quando eu trabalhei Rádio Disney, que são veículos mais tradicionais nesse sentido... Eu penso em por tudo que eu passei, assim, e é isso, foram muitos sims. Eu tive que fazer muitos trabalhos que eu não queria fazer, Sim. que eu acho que não tinham a ver com o que eu tava buscando, não, pelo menos idealizando, nada a ver, né? Com a tua maturidade daquela época. Eu sabia que eu precisava para poder crescer, para poder arranjar novas oportunidades. Conhecer alguém naquele lugar. Gente. Eu falo isso, às vezes você não vai, mas eu vou aprender o que lá. Não, mas talvez você conheça uma pessoa incrível nesse lugar, que te leve para outro lugar. A gente não é só o aprendizado técnico, é o aprendizado comportamental, é a experiência, é a vivência, são as pessoas, é o ecossistema. É às vezes a oportunidade de fazer a diferença numa situação, ou fazer a diferença em você. Tem tanto mais coisas conectadas para além daquilo que é o teu cargo e teu salário. Sim. E eu fico triste que as pessoas não enxergam mais para além disso. E não querem mais se submeter ao cansaço, a fazer coisas para além do seu horário também. Sim. Você trabalha quantas horas por dia, mais ou menos, Luíta? Quando a gente está gravando o Shark Tank, são 12 horas, né? Uma jornada bem puxada, assim. Eu trabalho bastante no meu dia a dia, porque eu, enfim, sou autônoma, tenho empresa, então eu tenho várias demandas, né? Acorda já trabalhando. Mas eu também não gosto tanto de glamourizar isso, sabe, Fê? Não é bom. Porque eu acho também que isso foi um ganho da gente. Não, eu acho que é um limite muito tênue, assim, entre você se esforçar e você fazer além. Acho que se esforçar e fazer força. Uma vez eu falei isso. Acho que se esforçar tem que ser sempre. Meu avô trabalhou até 96 anos. Um homem esforçado. Mas quando você faz aquilo que você ama, você não precisa fazer força. Sim. Eu estava conversando ontem com uma amiga, onde eu mentoro ela também. Quando você passa a fazer força, você passa a se agredir. E aí começa a machucar. E aí que a gente adoece. Sim. Às vezes não é nem tanto esforço assim, mas a força de fazer aquilo que você não ama, estar no lugar onde você não gosta, estar com pessoas que numa cultura tóxica, que também tem isso. Claro. Às vezes eu tô numa empresa excelente, mas no meu núcleo é uma cultura tóxica. E aí, como é que eu lido com isso? Eu vou me machucar. Sim. Eu acho que é difícil você... Assim, é difícil entender esse limite, eu acho. Porque você só vai entender quando você ultrapassa, muitas vezes, né? Então, você acho que precisa viver algumas situações em que você trabalhou demais... ou que você esteve numa cultura tóxica para você entender, opa, então aqui eu não posso ir, então isso aqui eu não gosto, isso aqui não me faz bem. E o limite de cada um é diferente, né? E naquela época lá atrás, a gente não sabia o que era cultura tóxica. Não. Porque a gente achava que aquilo era normal. E você que estava errado com de você, não te xingar. abaixar a cabeça, né? Se você não obedecer... Você vai ser mandado embora, você não vai conseguir ter sucesso. Eu passei por isso, por que você não vai passar? Eu comi muito feijão, então você ainda não comeu nada. E aí eu queria trazer um pouco disso. Tem essa visão do telespectador que há um glamour muito grande em trabalhar na TV, em todas as cadeiras. Existe glamour de verdade? Ou mentiram? Ou ele acabou? Sim. Eu acho que o glamour é um recorte dessa vida, né? Eu acho que existe, claro, especialmente para poucos. Poucas pessoas ali têm muito glamour, mas essas mesmas pessoas também passam muito perrengue, né? Eu acho que todo trabalho
ele demanda esforço, como a gente estava falando, Todo. né? Então, tem esse lado, que é o lado que é mais mostrado, né? Especialmente do mundo artístico, que sim, tem glamour, é uma delícia ter alguém pra te maquiar, é uma delícia ter alguém ali fazendo teu cabelo. Mas tem dia que você não tá bem. Tem dia que você não tá bem, mas E mesmo tem que assim... estar bem. Tem que estar bem, mas Você não tem é que só pegar- isso, sabe? Não é só o fato de você ter que estar bem, é o fato de que é trabalho. E que Como não qualquer outro. todo trabalho é chato às vezes. Fazer todo dia a mesma coisa é chato, né? Então, assim, tem dias que você não tá afim de falar sobre aquilo. Você já parou pra pensar assim, hoje eu gostaria de vender coco na praia? Eu acho que eu penso isso todo dia. Não coco na Eu praia. tô com a minha amiga, agora a gente quer abrir um brechó. Ai, aí, que maravilhosos. Mas eu queria ir embora, assim, morar na praia e não ter Instagram, por exemplo. Isso é uma coisa que eu interessante, queria. Luíta, que eu queria ouvir de você. Eu até coloquei no meu Instagram ontem que tipo de cansaço você está sentindo. Se é um cansaço espiritual, existencial, um cansaço físico, relacional ou mental. Ganhou disparado, o mental até agora estava lá disparado. Mas eu tenho percebido as pessoas cansadas de fazer o que elas estão fazendo. E elas falam, eu amo o que eu faço, mas alguma coisa me levou a um cansaço. Você acha que é essa questão multifacetada que a gente teve que estar nesse lugar, ainda mais com a pandemia? Até te cortei quando você começou a falar da pandemia, mas a pandemia, você acha que trouxe esse esforço, essa força, e a gente arriou o pneu? Assim, a gente está... Não acho que é a questão multifacetada. Eu acho que é a quantidade de coisas. Eu acho que a gente tem uma percepção de tempo curto hoje em dia. E isso cansa, eu acho. E tudo é agenda. Para mim, acho que o que me cansa é olhar assim, tudo tem um horário de começar e terminar. Horário de começar e terminar, isso me dá um desespero. Eu acho que... Eu não me lembro, Fê, a última vez em que eu acordei e não tinha nada pra fazer. Você sente até culpa, eu acho. Super. Mas, eu esqueci de alguma coisa. Eu fico não assim, é possível. esqueci. Você fica barata tonta. Você fala assim, não, peraí, não é possível. Tem alguma coisa que eu deveria estar fazendo e não tô fazendo. Sabe que o meu sábado e domingo, infelizmente, já está na agenda. Eu já coloco. Ir à igreja, fazer a unha, ir ao açougue, aniversário de tal pessoa, entrou na minha agenda. Porque parece dar uma sensação de vazio. Sim. E o vazio é importante, porque é o vazio que te faz pensar na existência. Sim. Aliás, a existência parte do vazio. E a gente não sabe mais lidar com o vazio. Bom, por essas e outras que eu fiz um retiro de 10 dias em silêncio. Eu Né? consegui fazer o de 4. Você conseguiu fazer de 10? Fiz Me de fala 10. quais foram suas... Olha, a gente não estava aqui na pauta, mas quais foram suas emoções nesses 10 dias? Que depois eu Nossa. conto as minhas. Fê, foi muito interessante, assim, porque são fases mesmo, né? Eu acho que eu cheguei com muito medo, porque eu tava com medo de ficar comigo mesma por 10 dias, né? Pra quem não sabe, bom, esse retiro que eu fiz, né, que é um curso de meditação que se chama Vipassana, ele é 10 dias em silêncio e sem nenhum tipo de comunicação ou interação. Então, você não pode olhar nos olhos das pessoas que estão participando, porque o olhar, ele é uma forma de comunicação. Sim. Você não pode levar revista, livro, caneta, papel, Celular, relógio que pisca, nada. É só você e você, né? Então, é bem desafiador. E eu cheguei com muito medo. Logo em seguida, eu fiquei completamente atordoada da quantidade de coisas que eu pensava por segundo. E isso, nos 3 primeiros dias, ficou muito evidente. O quanto a minha... Eu brinco que, assim, parecia que a minha mente era um cavalo selvagem louco, indomável, correndo loucamente, e medicado. E eu via várias personagens dentro da minha mente. Eu tinha diálogos comigo mesma. Assim, o meu eu inseguro conversava com o meu eu calma, vai dar tudo certo. E o outro eu que corajoso falava o surgia outro... na conversa. Não, era uma loucura, assim, aquele filme fragmentado, sabe? Adoro. Tava dentro da minha mente. Aí, no 4º dia, foi o dia que eu senti uma dor imensa. Assim, eu brinco, parece que foi uma cirurgia na minha mente, assim. Porque parece que foi o dia da ruptura, que eu falei, chega, né? E que eu consegui começar a aceitar a minha condição de mente desenfreada. E doeu essa aceitação. Assim, foi um processo de dor mesmo, dor física. Essa dor física se transformou
numa superação, numa emoção, numa quase euforia. Então, nos dias do meio ali, entre o 4º e o 7º dia, eu tive um renascimento, eu acho. Assim, foi uma sensação muito, muito de... Ufa! Passou, agora sou eu, né? É um encontro de uma essência que estava abafada por todas essas vozes, assim. E aí, o final foi o final da aceitação de ter que voltar, né? Então, não dá vontade. Não dá vontade de voltar. Então, todo o medo que eu tava no começo e a resistência, no final, eu tava assim... Ai, deixa eu ficar mais 5 dias, deixa eu ficar mais uma semana. Não, eu acredito que teu parâmetro de escuta... A pandemia me trouxe isso, esse isolamento. Eu acho tudo muito barulhento hoje. Eu saio de casa 2, 3 vezes por semana. A maioria do tempo eu trabalho online. Mas quando eu vou para a rua, tudo parece que os decibéis ficaram mais altos. A iluminação, as informações, as buzinas, as motos. Eu começo a ficar ansiosa. Eu fiz de 4 dias. O primeiro dia eu senti raiva. Eu tive um momento de raiva também. Por que eu paguei para estar aqui? Que loucura. Por que eu preciso disso? Negação. Segundo dia, ansiedade. Porque aí você começa a sentir falta do falar. E você não quer se ouvir. Porque tem coisas que você tem para se dizer que você nunca se escutou. Terceiro dia, eu caí no choro. Eu chorei muito, 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 chorei demais. E tinha vários ritos ali, enfim, era muito legal. Você não pode contar, porque você tem que viver a experiência. Então, há um pedido que você não revele o que acontece, mas você pode dizer como você se sentiu. E no 4º dia, eu não fui aprovada por 10 dias. Não é o mesmo do seu, tá? Não, mas eu fiz uma entrevista, disseram que eu precisava começar primeiro, eu estava muito acelerada. Inclusive, no mesmo ano eu tive um burnout. Então, eu estava realmente num grau de inflamação dopaminérgica, que acho que é bem isso. O nosso cérebro, ele está viciado com as próprias drogas que eles se autoproduzem. Sim. Que é dopamina, noradrenalina. As pessoas, eu tenho que ir para academia. Tudo que você fala, eu tenho que fazer, eu tenho que estar, eu tenho que ler, eu tenho... você não percebeu o quanto que você se tornou prisioneiro das suas próprias convicções, vontades e desejos e prazeres. Sim. E quando você é escravo de um prazer, ele deixa de ser prazer. E a gente está dizendo que isso é produtividade, que isso é felicidade. Exato. Mas também tem gente lá fora dizendo, e essas culturas organizacionais também prometem isso. Eu vou te fazer feliz, eu vou te dar benefícios, eu vou cuidar da sua saúde, eu vou cuidar de tudo em você, mas a que custo? E você já parou para pensar na tua vida nos próximos anos? O que você está desenhando para você? Sim, eu acho que esse momento em que eu fui para esse retiro foi um divisor de águas, assim, nesse sentido para mim. E aí, no ano passado, eu iniciei o ano, que foi pós-retiro, já querendo redesenhar tudo, né? E aí fui. E aí foi aí que eu comecei a enveredar um pouco essa minha trajetória profissional para essa parte de mentoria, de palestra, né? E aí, agora, né, aluguei uma casa na praia, comecei delícia. a ir mais por esse caminho. Então, eu tenho esse desejo, assim, de depender cada vez menos do digital. Nossa, eu acho que todo mundo que vive a sua vida deseja a mesma coisa. Eu acho também. Porque é demais, né, Fê? Passa o limite. Passa. Pra você ter sucesso. Esse é o problema. Né? Porque a gente não se acomoda, métricas? Né? Acho que assim, as métricas estabelecem uma escravidão para você. Porque quando você acha que encontrou a métrica certa, amanhã essas empresas que fazem as redes sociais mudam as métricas, agora você precisa fazer desse jeito. E tem coisas que você não gosta de fazer daquele jeito. Que nem eu te disse, tem dia que você está chorando. Sim. Tem dia que você está com uma tristeza, tem dia que você está enlutada, tem dia que você está numa crise, num perrengue pessoal. Mas se você desaparecer 24 horas, você é punido pela métrica. Isso prejudica o teu negócio. O teu negócio sustenta pessoas. Não é uma rentabilidade que é só sua. Existe um ecossistema que você retroalimenta. Você tem assessor, você tem agências, social media e tudo mais. São pessoas que dependem da sua remuneração para serem remuneradas. Sim. Gente, se uma Luíta parar de trabalhar, afeta várias pessoas. Se eu parar de trabalhar... Ontem eu fiz a minha unha e eu pintei o meu cabelo, porque eu não tive tempo.
quer queira ou não, eu afetei 2 pessoas que trabalham para mim, que vão deixar de ser remuneradas. Se eu começar a fazer meu azeite, meu café e botar ovo, ferrou. E agora a gente tá isso, né? Exato. Então, mas tá todo mundo querendo sair. E aí eu queria te fazer essa pergunta, para a gente começar a fechar. O glamour, voltando assim, o glamour acabou? Ou ele está perto de acabar? Ou vai ter novos entrantes? Mas que glamour? De que glamour que você está falando? Exato. Qual é o glamour? Qual é o glamour, né? Porque é isso, é o que eu estava falando. Para mim é glamuroso ter alguém para me maquiar. Só. Eu acho chique. Né? Adoro. Chega lá às 7 da manhã, tem alguém batendo na minha porta falando, vamos maquiar, e eu acordar belíssima. Isso pra mim é glamour. O que mais é glamour, né? Que é o glamour? Porque terminou ali. Porque glamour pra mim hoje é minha casa na praia, que eu posso passar um sábado sem encostar no meu celular. Isso pra mim é muito glamuroso. Aí vem novas métricas de felicidade. Sabe uma coisa que eu percebo, Luíta, quando eu pergunto para as pessoas, quais são as suas métricas de felicidade? Exatamente. Que essa empresa, a Luíta do Shark Tank, parece que seu sobrenome não existe. Acho que e esse movimento que as organizações fazem de colocar e imputar em você o nome delas em você. Sim. Há uma vantagem, porque quando você fala em nome dessas empresas, então você também traz lucratividade para essas organizações, trabalha a imagem dessas empresas. Mas quando você sai de lá, você parece que se torna uma pessoa sem identidade, órfão. Então, aí eu pergunto, quais são as suas métricas de felicidade? Então, se você puder trazer para a gente, você falou da sua casa, na praia, num sábado, sem encostar no celular. Esse é glamour mais do que a maquiagem? Com certeza. Esse é glamour muito mais do que qualquer festa que eu possa ser convidada, qualquer camarote, qualquer benefício nesse sentido social, né? Sim. Eu acho que isso que você trouxe do sobrenome, Fê, é uma coisa que é muito importante. Adoece muita gente. E eu já lidei muito com isso na terapia, porque eu era a Luíta da MTV, foi meu primeiro trabalho. Aí eu fui a Luíta, aí quando a Luíta da MTV acabou, pra mim foi uma grande crise. E outra empresa pode ter resistência. Exato. Quanto que ela é tão Luíta MTV que quando eu trouxer para minha marca, as pessoas não vão ver como a minha marca. Exatamente. Vai demorar muito para construir uma marca para ela. Exatamente. Então, você me perguntou, a primeira pergunta que você me fez foi o que você teria feito diferente, né, na sua carreira? Eu teria sempre tentado ter o meu sobrenome. Isso eu com certeza teria feito diferente, porque isso foi a consciência que o meu primeiro trabalho na TV me trouxe. Que eu não posso ser a Luíta da MTV, a Luíta do Shark Tank, a Luíta da Band, porque essas coisas inevitavelmente vão acabar um dia. Você lembra daquele ator, eu não sei o nome dele, peço mil desculpas a vocês, mas esse até é um efeito. Ele fez tanto o comercial da Bombril. Sei. E ele era um ator de teatro extremamente importante. E ele entrou em crise existencial porque ele não conseguia mais fazer nenhuma outra campanha publicitária, nem peça teatral, porque olhavam e apontavam para ele como o garoto da Bombril. Isso aconteceu também com outras pessoas também que fizeram campanhas publicitárias muito relevantes. Ganharam, mas eles ganharam dinheiro. Ganharam, mas a que custo? A que sequestro da sua própria identidade, porque não tem nada mais importante do que ser você mesmo. Sim. E as pessoas não sabem o valor disso. Total. Eu acho que isso acontece com muita gente, é muito comum nesse meio, né? E aí eu acho que quando você entra no meio artístico, é tudo o que você quer. Você quer explodir dentro de um sobrenome, né? E aí depois você começa a entender que esse não é o melhor caminho, porque senão te tira muitas oportunidades e liberdade de ser você em vários aspectos, né? Não, e isso quando também aquele sobrenome corporativo também não faz uma coisa extremamente errada e destrói a própria marca e você fica associado a essa destruição. Total, isso acontece também muito. Então, eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi, que eu teria feito diferente, eu teria tido essa consciência antes, né? Então, eu teria fortalecido mais a minha marca pessoal para além Acho do isso meu trabalho, fundamental. Né? Eu amei que você trouxe isso, porque eu percebo essas empresas, startups, criando nomes. Quem trabalha aqui são eu não vou dizer, porque senão vai ficar muito ruim. Eu detesto brindes, detesto
camisetas com o nome da empresa. Eu falo que é um desperdício de recurso natural, de plástico, têxtil, e parece que a empresa quer me colocar vários bottoms assim com o nome dela e me fazer desaparecer. Eu não gostava nem de usar uniforme em escola, porque me tirava a minha identidade, meu jeito de ser. Eu acho que isso é a maior luta que você pode ter. Você mesmo já é um baita de um trabalho. Sim. E para a gente começar a fechar aqui, você trouxe assim que as empresas de mídia, de TV, rádio e tal, que elas continuam sendo clássicas. Você usou a palavra clássica 2 vezes. Então, tradicional. Tradicional e clássica. Você usou a palavra clássica. Que tem ainda matrizes que precisam ser respeitadas. Mas há também tecnologia que tracionou e traz essa multifacetada. Mas se você pudesse dizer hoje quais são as dores de trabalhar, as dores e os sabores de trabalhar no mundo da mídia, da TV, quais seriam? 2 para cada um, assim. Eu acho que dores é a instabilidade e a exposição. E os sabores eu acho que é a oportunidade de criatividade e de se relacionar com muitas pessoas. E com essa sua fala, como é que você define cultura de uma TV hoje? Esses 16 anos de trajetória que você tem, do jeito que você viu a cultura 16 anos atrás, do offline, e como produtora e como estagiária. Começou como estagiária também? Comecei. E chegando aonde você chegou hoje. Qual é a definição do seu jeito? Como é a cultura de TV? Nossa, eu acho que a cultura de TV é adaptação constante. Não sei, acho que ela é tão dinâmica que é difícil de definir, assim. Porque há 16 anos já escapa. Escapou, Eu acho que muda constantemente. Ela é líquida, então? Ela é líquida. Engraçado, e não é, né? Você falou isso, eu lembrei do livro Amores Líquidos. Que fala que tudo é efêmero na TV também. Mas a TV hoje, eu não sei como está hoje, mas eu lembro o impacto econômico no PIB do nosso país. Eu lembro de uma novela na Globo, Avenida Brasil, inclusive, foi um grande sucesso, o quanto que ela impactou o PIB do Brasil. Sim. Porque as pessoas... gente, vocês não têm noção, mas quando termina um capítulo de uma novela, eu não sei como está hoje, tá? Isso aí faz muitos anos. Mas o saque bomba, porque as pessoas querem o lençol da cama daquele... por exemplo, eu tô adorando o look aqui, quero saber onde ela comprou essa gravata. As pessoas querem comprar. Então, assim, o populismo da TV afeta, sim, a economia, afeta o comportamento das pessoas, afeta relações. Também tem um trabalho de serviço muito grande, porque traz para a mesa de jantar das famílias discussões que elas não teriam se elas não tivessem esse equipamento TV. Então, a TV mídia pode unir pessoas, pode afastar também pessoas, mas trouxe muita união, muita discussão, trouxe a questão da diversidade. As famílias que não têm diversidade, na TV tem a diversidade ali representada, e muita gente passou a aceitar diversidades a partir de ver a história como ela era contada, o caráter dessa pessoa, o bem que ela faz. E programas de empreendedorismo como o Shark Tank, por exemplo, eu uso nos meus treinamentos, depois eu te conto. Ai, que legal. Eu uso. Mas assim, como trouxe para as pessoas o despertar do empreendedorismo, até para você que está lá, em quantas ideias você está ouvindo, cara, que vontade, esse pitch é fantástico, eu vou começar a falar do meu produto dessa maneira, porque eu acho que você aprende lá também, ou não? Super, aprendo muito, inclusive nas minhas palestras, acho que o terceiro slide da palestra é sobre a minha observação de 4 anos de temporada, né? Porque eu já vi mais de 200 pitches ao vivo. Nossa! Então é uma aula de comunicação e de atração e de consciência, né? O que vende, o que não vende. Quem que você quer escutar mais? Uma pessoa falou pra mim ontem que não conhecia o que era Shark Tank. Eu falei, que planeta você tá? Mas a gente tá no planeta Brasil, né? Que tem tantas opções pra gente consumir, que quando a gente vai para uma TV fechada, é mais restrito mesmo, né? Tem uma questão até elitista, né? Da nossa televisão e tudo mais. Então, agora a gente tá no YouTube fortes. Então, quem quiser assistir, não conhece Shark Tank, YouTube, eu assisto direto. Shark Tank Brasil.
É só colocar lá no YouTube que vocês veem que tem bastante coisa legal lá. Aproveitando então que você já disse como encontrar o Shark, como é que te encontra? Como é que acessa os seus cursos, suas mentorias? Bom, meu Instagram, acho que é o canal mais fácil de me encontrar, que é @luita, com TH, LUITHA. E aí lá tem todos os meus contatos, lá no meu Instagram, né? Tem o meu e-mail, se quiser mandar um e-mail pra gente conversar, pra contratar pra algum tipo de evento, palestra, curso, treinamento, enfim, é só entrar através do e-mail lá. E na descrição desse episódio vai estar todos os contatos da Luíta também. E realmente assistam Shark Tank, não só pela Luíta, mas porque é realmente uma aula de empreendedorismo, de coragem. Super. Porque, olha, enfrentamento, ousadia e também de maturidade. Que eu acho que não tem como estar naquele lugar se você não for maduro. E eu acho que também de sonho, sabe? É uma aula de sonhar mesmo, assim. Porque eu vejo muitas pessoas lá estão na chance da vida delas para conseguir um investimento, para conseguir prosperar, mudar a vida, né? E às vezes de um ecossistema todo. Exato. Da família. Então é bonito, assim, eu tenho orgulho de fazer esse programa porque ele lida com o sonho das pessoas. E isso pra mim me interessa, sabe? De ver que o empreendedorismo muda a vida das pessoas. Muda completamente, muda regiões, muda cidades. Nossa, temos tanta coisa para conversar, tem tanta coisa para te contar. Mas eu queria muito agradecer de você estar aqui. Obrigada a pelo você. seu tempo tão valioso, por você ter saído da sua casa na praia. Eu falei um pouquinho antes que eu também morava em frente à praia. Para mim é o maior luxo que eu falo, que é viver no verão. Que já está acabando, faltam só 7 dias para acabar o verão. E viver no mar, assim, na natureza, seja na mar, natureza. campo. Essa selva de pedra, ela subtrai muito da gente. Muito. E para mim, o mais marcante da tua fala, para mim, que me fez pensar é sobre a nossa identidade. O quanto que a gente precisa preservá-la a todos os esforços possíveis e inimagináveis. Sim. Muito obrigada por isso. Obrigada a você, foi um prazer. Obrigada, gente. Gente, muito obrigada. E olha, logo esse episódio e semana que vem tem mais. É isso.